A concorrência desleal entre arrozeiros do Brasil e de outros países do Mercosul foi tema de uma reunião em Brasília. Os produtores do Rio Grande do Sul, principal produtor do país, pedem socorro à bancada ruralista. A principal reclamação dos produtores de arroz é a importação do produto de países do Mercosul, o que tem feito os preços caírem no mercado brasileiro. Para piorar, os altos custos de produção e a demora no registro de novos defensivos diminui a competitividade do agricultor do Brasil frente aos nossos vizinhos, como Argentina, Uruguai e Paraguai. O pedido do setor é que a entrada do grão estrangeiro no país seja revista. A estimativa do setor é que 1.300.000 toneladas de arroz do Mercosul chegue ao Brasil até o fim do ano. O ideal, né? O mundo ideal era retirar a carga tributária de todos os insumos, né? E de máquinas agrícolas, além do mais a questão de tarifa de energia elétrica, que é ruim especialmente para toda a agricultura irrigada. O arroz é 100% irrigado. Por exemplo, nós pegamos a usina da Itaipu, que fornece para Paraguai e Brasil. Para os paraguaios, a energia é 40% mais barata que a dos brasileiros. Num custo que aumentou, saiu de uma relevância de 4% a 5% para quase 10%, que foi a energia, que nos últimos 5, 6 anos ela mais que dobrou o seu preço, e hoje estamos vivendo a questão das bandeiras tarifárias. Esse é um insumo que faz diferença, sim. Para a bancada ruralista no Congresso, a concorrência é desleal. Isso porque a legislação ambiental no Brasil não é a mesma aplicada nos países do Mercosul. Os problemas maiores não estão no Uruguai, na Argentina ou no Paraguai, estão aqui dentro do Brasil. A legislação trabalhista que nós temos, a legislação tributária que nós temos aqui no Brasil, a política cambial do Brasil, em nenhum país do Mercosul é aplicada. Então essa concorrência desleal que nós sofremos, veja que um saco de arroz aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem 30% de imposto dentro da porteira. Não é a mesma carga tributária do Uruguai, da Argentina ou do Paraguai. O arroz produzido nos 3 estados do Sul corresponde a 80% da produção nacional. São 30.000 agricultores espalhados por Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, que é o maior produtor do alimento. Para o Instituto Rio-Grandense do Arroz, a única forma de compensar o alto custo de produção é fazer um manejo preciso, garantindo a economia de insumos e mais produtividade. Usar os insumos corretamente, como a água, que tem um custo muito alto, como o preparo do solo, que tem um custo muito alto, as pessoas têm um custo muito alto, usar menos pessoas, fazer os manejos corretos, mas mesmo assim nós não estamos conseguindo ter êxito nisso, porque o custo do Brasil é muito pesado. Atualmente, uma saca de arroz no mercado brasileiro vale R$ 35,00, mas o custo de produção está em torno dos R$ 45,00 por saca. De acordo com um estudo apresentado pela Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, os custos de produção no Brasil são bem mais elevados se comparado aos nossos vizinhos. A diferença de preço entre os principais insumos e tributos chega a mais de 30%. No caso do Mercosul, se for na Argentina, nós vamos ter um custo de produção da Argentina em torno de 43% mais barato que o nosso. O Uruguai com 32%, o Paraguai com 26%, eles são mais baratos que os nossos. E por incrível que pareça, o produto arroz é de livre comercialização nos países do Mercosul. Mas os insumos que são utilizados para produzir o arroz, não. Então, daquilo que nos prejudica na concorrência é livre. Daquilo que nos beneficia é impossível. A bancada ruralista quer que o governo ofereça uma compensação financeira para os produtores brasileiros, quando for confirmado um cenário de concorrência desleal. As regras do Mercosul são ótimas para o Brasil. O Brasil está exportando muito para a Argentina, para o Uruguai e para o Paraguai. Agora, quem está pagando a conta são os arrozeiros, são os triticultores e são os produtores de leite no Brasil. É isso que nós estamos cobrando aqui do governo brasileiro. Já apresentamos um projeto, inclusive nessa direção, Reintegro, que nós possamos nos compensar dos tributos que nós pagamos. Aí tudo bem, aí eu serei competitivo. 7h07, vamos direto para Porto Alegre falar com o nosso analista jurídico Ricardo Alfonsín. Doutor Ricardo, essa situação dos arrozeiros, ela se arrasta aí por anos, né? Tem solução para esse setor, na visão do senhor? Boa noite. Boa noite, Sueli. Boa noite, amigos do Rural Notícias. Como disseste,
Eu acompanho esse assunto há mais de 30 anos e os problemas são mais ou menos os mesmos. O Rio Grande do Sul, especialmente, que é o grande produtor, produz aí 80% do arroz brasileiro, sofre diretamente essa concorrência dos países que fazem divisa com o Rio Grande do Sul, aqui, Uruguai e Argentina, e o Paraguai, que entrou posteriormente, embora não faça divisa com o Rio Grande do Sul, está junto também, e são os 3 estados que vêm produzindo e mandando para o Brasil a parte de sua produção. Essa questão do desnível de custo de produção é uma coisa contestada. Ainda no final de semana passada eu estive no Uruguai, eles contestam, dizem que os custos de produção deles estão maiores e inclusive o preço está menor. O que acontece, no meu entendimento, é que o arroz, assim como o feijão, a batata, os produtos da cesta básica brasileira, a boia de brasileiro, como eu digo sempre, tinham que ter uma política diferenciada que permitisse e que assegurasse ao produtor um resultado, um ganho, um valor mínimo, como acontece nos Estados Unidos, o chamado target price. Então, nós teríamos que mudar esse conceito em relação a esses produtos que têm dificuldade de acesso internacional. Em função disso, os preços são manipulados internamente. O preço que está sendo praticado no arroz atualmente no Rio Grande do Sul e no Brasil é uma coisa impressionante. Esse preço já foi, há 10 anos atrás, se houve comercialização a esse preço de 35, ou até mais de 10 anos atrás, de R$ 35,00 o preço de produção. O preço do produto. E evidentemente que os custos aumentaram bastante. Nós temos um problema que não gostam de tratar muito, que são os arrendamentos, que são muito altos. E também o que acontece é que as políticas de manutenção de inflação baixa incidem diretamente nesses produtos que são da cesta básica. Então, justamente assim como disse o deputado Luiz Carlos Reis, teria que ter, primeiro, um reintegro, uma condição compensatória com esses países do Mercosul e, em segundo lugar, uma garantia de preço, um seguro agrícola que nós falamos sempre aqui que não existe praticamente. Então, não existe, tinha que ter uma política específica para esse tipo de produto, para uma manutenção de sua produção, porque ele é fundamental para o país. São os 2 grandes produtos, são os da cesta básica brasileira, do prato do brasileiro, que é o arroz e feijão, e eles vivem a própria sorte. O feijão também vive na oscilação de preço, a dificuldade de comercialização, sempre a mesma coisa, temos que importar feijão a toda hora, e não se consegue criar uma política que estimule a produção, que dê uma estabilidade na produção, e que tenhamos aí, os supermercados utilizam normalmente como forma de atrair os seus públicos, a clientela, a manutenção do arroz baixo. Então está lá na prateleira uma oferta de arroz, uma oferta de feijão para a atração do seu cliente, porque são produtos realmente muito baixos, de valor muito baixo, e que não pode continuar assim, porque é a alimentação do brasileiro. Deveríamos ter políticas de aproveitamento na merenda escolar desses produtos e outras coisas mais, e até a própria cadeia deveria desenvolver outros produtos industrializados que permitissem um melhor valor agregado ao arroz, com isso aumentar o preço do preço do produto na lavoura. Então são coisas, Sueli, meus queridos amigos do Rural Notícias, que se arrastam há anos, porque não temos uma política agrícola que atente para essas especificidades dos produtos e dando uma regra geral para a soja, para o milho e para outros produtos que têm mercado internacional, têm acesso ao mercado internacional. Tudo isso precisa ser mudado com outras tantas coisas, né, nesse nosso país, para que o nosso produtor rural tenha um mínimo de segurança quando plantar, saber que ao colher terá alguma rentabilidade no que ele está fazendo. E, do contrário, é uma aventura, e começa a plantar já com a previsão de que terá prejuízos na hora da colheita. Isso não pode continuar. Realmente esse movimento,
essa audiência pública, espero que dê algum resultado para modificar esse quadro que vivemos há tanto tempo. É com você, Sueli. Ficamos na torcida, mas eu tenho mais uma pergunta para o doutor Ricardo. Vamos lá, doutor Ricardo, a medida provisória que trata do Fundo Rural estava na pauta hoje, não foi votada, o prazo é 28 de novembro, a gente quer a sua opinião. Vai dar tempo, doutor Ricardo? Tá difícil, nós estamos correndo contra o tempo, mas pode ser que isso aí até ajude, porque com essa dificuldade e como tem muitas coisas a serem corrigidas, que o governo prorroga esse prazo, permitindo aí que a negociação continue até o final, até o recesso parlamentar aí, podendo se buscar uma solução, né? Todas as entidades estão lançando notas aí de repúdio à questão do Fundo Rural, com justiça, porque o Supremo deu essa guinada que ninguém esperava, e largou todo mundo com essa batata quente na mão aí, que precisa ser resolvida. Então eu vejo que até o dia 28 está muito difícil e provavelmente teremos uma prorrogação de prazo aí, permitindo que haja uma melhor discussão sobre o assunto e uma outra solução que não seja essa que está até agora tramitando lá no Congresso. Vamos esperar que isso aconteça, Sueli. Doutor Ricardo, uma ótima noite de terça-feira para o senhor. Até a próxima. Igualmente. Até a próxima.